Olá Brasil e a todos vocês que estão nos acompanhando urgente. Trump, o governo de Donald Trump está preparando um plano sensacional para colocar Lula e Moraes na cadeia. Isso mesmo, poderio militar deve ser usado se STF ousar mandar Bolsonaro para a cadeia. Novas sanções já estão na mesa do presidente americano para ser decretada contra Alexandre de Moraes, Lula e seus aliados. Lula e Moraes seriam os chefes de toda essa organização criminosa contra a liberdade de expressão no Brasil? Vou trazer todos os detalhes para você. E mais, Estados Unidos deve cancelar as eleições no Brasil. E isso deixou a esquerda toda em total desespero. Acompanhem todos os detalhes comigo. Agora, primeiro vamos começar falando sobre Estados Unidos. O governo americano diz que está consolidando uma ação contra o governo brasileiro e diz que no Brasil está consolidada, na visão dos americanos, que Brasil é uma ditadura de esquerda. Acompanhem todos os detalhes comigo agora. Tá, aí a gente vê essa notícia. Estados Unidos sobre Brasil. Trump não tem medo de usar poderio em defesa da liberdade. Porta-voz da Casa Branca disse que até o momento não há previsão de medidas adicionais contra o governo brasileiro. Na verdade, ela não falou só em poderio, né? Vamos ver se tem aqui a frase dela aqui abaixo. Vamos lá. Aqui, ó. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse nessa terça-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tem medo de usar recursos militares e econômicos para proteger a liberdade de expressão. Mas tem um ponto, pessoal. Trump não pode invadir o Brasil para proteger a liberdade de expressão. Trump não pode prender o Lula ou o Xandão para proteger a liberdade de expressão. Mas aí, cara, meu Deus do céu, como o destino é, né? Eu nem coloquei a matéria aqui, mas vocês já sabem o que aconteceu. Há algumas semanas, nós tivemos uma ação do Ministério Público Federal de São Paulo e também da Polícia Federal, com 1.400 homens nas ruas, que simplesmente demonstrou uma organização criminosa ali do PCC, infiltrada na Faria Lima, em bancos de investimentos, em empresas em geral ali do mercado financeiro. E a partir dali começaram a fazer conexões com o Exército Brasileiro, com os Correios, com outras empresas estatais, com ministérios. Eles simplesmente descobriram que a empresa de combustíveis do PCC fornece combustível para todos os aviões e carros do governo federal e de mais um monte de governos por aí. Só isso. Só isso. Pessoal, seria Lula e Moraes o chefe da organização criminosa? Esta organização criminosa que está tomando conta do Brasil? Tirando isso, eu também não fui buscar agora porque eu não tive tempo, essa notícia surgiu agora, mas eu já fiz documentários aqui no passado, alguns inclusive que estão entre os mais de 1000 vídeos que foram apagados do meu canal, mostrando as relações do PT desde os anos 80 com as Farc, com diversas organizações terroristas aqui da América Latina, com guerrilheiros, com traficantes. Tem aí, é só procurar no Google, você acha uns montes, notícias antigas, né, mostrando essas relações. O próprio Foro de São Paulo, que colocou Nicolás Maduro, no caso, na época, Hugo Chávez, em seguida Nicolás Maduro no poder, Daniel Ortega e muitos outros, Evo Morales, que é outro traficante, o Gustavo Petro, que também é um narcotraficante, né? O próprio Foro de São Paulo, ele foi fundado por organizações
guerrilheiras, terroristas e narcotraficantes. É isso mesmo, pessoal. E Donald Trump já está a par de tudo isso. Uma bomba é a notícia que chega no Brasil e deixa o sistema em pânico. Sabe o que está acontecendo? Estados Unidos devem considerar fraudadas as eleições presidenciais no Brasil. Isso mesmo que você está escutando. E com o voto do Fux. Parece, Paula, que o voto do Fux, assim como algumas pessoas na esquerda falaram, não, foi perfeito o Fux ser um dissidente e não concordar com outros 4, porque mostra que nós estamos numa democracia. O problema é que o Fux ele não discordou de uma coisa aqui, uma discordância pontual. Ele disse está tudo errado, esse julgamento tem que ser anulado. E aí, quando eu conto que foram quase 14 horas de voto, aí realmente eles ficam mais curiosos ainda. Outra coisa, Paula, o que nós estamos sentindo aqui nos Estados Unidos, pelo andar da carruagem, a maneira como os americanos postam de maneira incisiva, todos eles, de Donald Trump a Marco Rubio, Christopher Landau, o Darren Beatty, Maria Salazar, são vários congressistas. Parece que há um caminho para estabelecer que, dependendo do que aconteça com o presidente Bolsonaro, com a discussão sobre liberdade de expressão no Brasil, principalmente questionamentos e debates em relação à eleição de 2026, pode ser, Paula, isso eu não ouvi de ninguém, não. É uma conclusão que eu estou tirando baseada nas conversas aqui. Pode ser que os americanos, no ano que vem, eles considerem as eleições presidenciais no Brasil e com o voto do Fux. Parece, Paula, que o voto do Fux, assim como algumas pessoas na esquerda falaram, não, foi perfeito o Fux ser um dissidente e não concordar com outros 4, porque mostra que nós estamos numa democracia. O problema é que o Fux ele não discordou de uma coisa aqui, uma discordância pontual. Ele disse está tudo errado, esse julgamento tem que ser anulado. E aí, quando eu conto que foram quase 14 horas de voto, aí realmente eles ficam mais curiosos ainda. É isso mesmo, pessoal. Ana Paula Henken acaba de revelar que Estados Unidos devem dizer que eleições no Brasil são fraudadas sem Jair Messias Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro manda recado para Paulinho da Força. Anistia ampla não está sob negociação. Querem transformar a PL da anistia em PL da dessimetria. Uma vergonha. Querem calar o povo de todo jeito, mas não vão conseguir. Olha o que Eduardo Bolsonaro acaba de falar sobre tudo isso. Vocês devem ter visto o vídeo do relator da anistia, Paulinho da Força, falando isso daí. Convenceu o Supremo de que nós precisamos pacificar o país. O país não aguenta mais essa polarização. E para pacificar, vai ter que ser uma coisa que talvez as pessoas não concordem muito, mas que é aquilo que o país precisa. Então vamos conversar com o Supremo também, se for o caso. Se tiver dificuldade, se a gente perceber que tem algum ruído no Supremo, para que a gente possa pacificar. Ele apresenta o tema como se fosse algo entre direita e esquerda, e que seja preciso encontrar uma alternativa moderada, no meio termo. Só que, pergunto a ele, seria então justo, ao invés de 14 anos de cadeia, por exemplo, para Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu com batom numa estátua, perdeu uma mulher, colocá-la então a 7 anos na prisão? Será que isso daí é o justo? É óbvio que não. Contra a injustiça, eu quero estar do lado oposto. Contra a censura, a violações de direitos humanos, eu quero estar do outro lado. E eu espero muito que o Paulinho da Força não compactue com o Alexandre de Moraes nessas violações. Mas a coisa está tomando um contorno pior, porque ele também se encontrou recentemente com o deputado Aécio Neves e com o ex-presidente Michel Temer. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, os maiores juristas do Brasil, o presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal hoje, desse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda, o Brasil precisa pensar no futuro, precisa votar projetos importantes. Agora, quantas pessoas Aécio Neves leva para a rua? Por que ele, nesse momento, está se colocando como uma pessoa moderada para a anistia, quando ele
já foi beneficiado pelo regime? Ou pior ainda, por que nós vamos dar ouvido ao Temer, que não cumpriu a sua palavra anterior? Vocês lembram daquela cartinha do Temer, depois do 7 de setembro, que o presidente Bolsonaro fez? E ficou circulando por aí como certo que houve um acordo intermediado pelo Temer, onde os inquéritos iriam acabar, os inquéritos persecutórios. Por que eu vou confiar então no Temer mais uma vez, sendo que no passado ele não cumpriu com a palavra dele, e eu vou dar mais uma chance a ele? Ou ainda, por que é que eu vou me submeter a fazer um acordo com uma pessoa que quer matar o meu pai? Tire da sua cabeça essa possibilidade de haver acordo, empatia ou sentimentos de justiça, onde você vai fazer valer, né, o seu nome, a sua hombridade, a sua dignidade. Esses não são atributos de psicopatas. Alexandre de Moraes quer assassinar Jair Bolsonaro. Quando ele bota agentes penais dentro da casa do presidente, quando ele não permite que os seguranças de Jair Bolsonaro o acompanhem no hospital, ele está querendo infernizar a vida de Jair Bolsonaro. Ele está querendo atingir o psicológico do presidente Bolsonaro. Ele está querendo matá-lo. Não há diferença entre Alexandre de Moraes e Adélio Bispo. A única diferença é que Moraes tem um poder da caneta maior do que o de Adélio Bispo. Você confiaria em fazer um acordo com Adélio Bispo para trazer benefícios ao Jair Bolsonaro? Eu espero de coração que o Palio da Força não compactue com esse regime, porque ele estará desgraçando a vida de várias pessoas para atingir um objetivo político, que é retirar Bolsonaro da eleição do ano que vem. E na linha sucessória, como eu tenho apresentado como opção, Flávio Dino também já está se arvorando a tentar me deixar inelegível. Essa redução de pena, que nem anistia é, ela não vai trazer pacificação. Nós estamos tendo uma oportunidade única. Se agirmos diferentes e chancelarmos qualquer coisa que não seja uma anistia ampla, geral e restrita sobre fatos, daremos continuidade a esse regime persecutório. E o nosso pedido é que a anistia seja sobre os fatos, porque de 2019, quando começou o inquérito das fake news até agora, foram abertos vários inquéritos para perseguir a direita, para perseguir os jornalistas da Jovem Pan, para perseguir Daniel Silveira, Bolsonaro, sua família e seus apoiadores. Eles querem um caminho aberto para que apenas, não pessoas moderadas que falam bonitinho, mas sim pessoas que se sujeitam ao poder do regime, para que estas sim tenham a oportunidade de lograr as mais altas cadeiras da nossa República. Então, assim sendo, meus caros, anistia sobre os fatos, fim destes inquéritos persecutórios. Porque tem gente, para além do 8 de janeiro, que é perseguido. Por exemplo, estou aqui nos Estados Unidos, cito a Ludmila Liz Grilo, juíza, jornalista Alan dos Santos, e vários outros, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza. Eu espero poder contar com vocês e espero que Deus dê sabedoria e coragem para a gente fazer o certo, para que a gente consiga, né, colocar adiante a nossa conduta, mesmo atravessando o Vale da Morte. Isso não é fácil falar, ainda mais na posição que eu estou, mas eu posso falar para vocês, eu nunca tive tão certo que a decisão mais simples é votar contra qualquer redução de pena e a favor unicamente de uma anistia ampla, geral e restrita sobre os fatos, essa sim, imparcial. Se forem pegar indivíduos, aí a gente está falando de privilégio. Um abraço a todos vocês. É isso aí, pessoal. Agora vamos trazer para vocês o pastor Silas Malafaia falando sobre tudo isso que está acontecendo. Só pode ser piada essa fala de Temer, um constitucionalista como ele é. Então, vamos ouvir a fala do Temer e depois eu vou comentar. Vamos lá? Evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim, especialmente com esta denominação de PL da dosimetria, né? Portanto, de uma nova dosagem das penas, né? Acho que pode produzir um resultado muito positivo. Não acredito. Quer dizer que tem que ter o acordo do STF e o acordo do Executivo para uma anistia, um pacto da anistia e a Constituição, senhor constitucionalista, jogada na lata do lixo? Então vamos lá. E tem outra coisa aí, terrível, o PL da dosimetria, nova dosagem de penas. Um constitucionalista falando uma asneira dessa? Dosagem de pena pertence ao Supremo Tribunal Federal e não ao Congresso. Se eles cometeram algum erro como cometeram, eles que reduzam as penas. Pela covardia, pelo erro, pela perseguição política, botar Débora, Bolsonaro e outros em cinco crimes vergonhosos. Agora, vamos lá, senhor constitucionalista, eu vou refrescar a sua memória, porque você estava bem vivo, sabendo disso que eu vou falar. Em 1979, houve uma anistia ampla, geral e restrita para essa turma da esquerda. Assassinos, guerrilheiros assassinos,
sequestradores de embaixadores, assaltantes de banco, gente que queria dar golpe e estabelecer o comunismo no Brasil. Foi dada uma anistia total. Agora essa esquerda vagabunda, que não tem caráter, que tem ódio e vingança, quer ganhar a eleição na caneta e não no voto, é contra. E aí o senhor, um constitucionalista, vem falar uma asneira dessa. O artigo 48, inciso 8, diz que é competência exclusiva do Congresso Nacional a anistia. O Congresso Nacional não tem que pedir autorização nem ao Executivo, nem acordar com o Executivo ou com o Judiciário. A única coisa que o STF pode fazer é declarar inconstitucionalidade baseada na Constituição. Isso é, o artigo 5º, inciso 43, diz para quem não pode dar anistia: terrorista, torturadores, sequestradores, traficantes, crimes hediondos. Essas pessoas todas que foram condenadas nessa farsa de pseudo-golpe não estão aí. Portanto, o STF não pode declarar inconstitucionalidade. STF, Executivo, se meter na competência do Congresso Nacional, isso é uma vergonha. Rasgam a Constituição a seu bel prazer por interesses vergonhosos para satisfazer a vaidade de meia dúzia de ministros do STF. Isso é uma vergonha. Anistia ampla, geral e restrita é que tem que ser dada. A anistia da dosimetria. Que dosagem de pena. Eu não acredito que um constitucionalista fale uma asneira desse tamanho. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você e sua família. E tenha misericórdia dessas pessoas condenadas injustamente por uma farsa de... Prisão, decretada prisão em Brasília. Isso mesmo. Vamos trazer todos os detalhes desta prisão que foi feita em Brasília e você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. O apresentador tenta extorquir políticos e acaba preso. Foi preso preventivamente em seu estúdio de gravação no setor hoteleiro norte, em Brasília, o apresentador e influenciador Rony Peterson Gonçalves, de 42 anos. A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Civil de Minas Gerais. Rony era investigado por supostas extorsões contra autoridades políticas, incluindo deputado distrital e gestores municipais de cidades mineiras.